estava assistindo o Fantástico ontem, antes do Fefito explicar para quem não assistiu o que aconteceu, e eu fiquei revoltado no momento em que a Poliana estava lendo o TP, né, com essas informações. A Globo... Gente, eu acho que eu vou fazer depois um vídeo para falar desse empresário aí, porque esse empresário, ele quis e conseguiu fazer com que a matéria fosse praticamente depenada, né, com as informações que eu acho que seriam importantes do caráter investigativo que existe no Fantástico, né, Fefito? Mas explica pra gente o que rolou. Olha, o Luva de Pedreiro ia ser alvo de uma grande reportagem na Globo e na Record, no Fantástico e no Domingo Espetacular. E aí, Perfeito. O que aconteceu é que, horas antes, uma liminar foi concedida ao Alan, que é o empresário do Luva de Pedreiro, proibindo a Globo e a Record de darem detalhes do contrato. Ou seja, a Globo e a Record não poderiam dizer qual a porcentagem que ele teria, qual a multa de rescisão, e algumas cláusulas de punição ao Luva em caso de descumprimento de contrato. A Globo, então, reeditou a matéria, tirou partes da entrevista com os pais e com o Luva de Pedreiro, com os novos empresários dele, e aí a Record também reeditou em cima da hora. A Globo fez lá, por meio da Poliana Brita, então, um comunicado dizendo que era uma grande censura, um veto à liberdade de expressão e vai recorrer. Bem, esse empresário mexeu com a Globo. Muito provavelmente no próximo domingo a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Ele alega que ele tem sido ameaçado de morte e tudo mais, e isso foi noticiado pela Globo, inclusive. Aliás, ele fez uma crítica à Globo nas redes sociais dele e esqueceu da Record, por exemplo, que também exibiu matéria com Luva de Pedreiro sobre o caso. Curioso, né? Só faltou entrar para o time que fala Globo lixo, esse moço aí. O que é mais curioso ainda é que ele considera que a segurança dele estaria ameaçada pela matéria da Globo, sendo que a segurança dele está ameaçada desde que veio à tona que o Luva de Pedreiro não recebeu nem um centavo até hoje. Ele alega que os pagamentos vão cair em julho. O que se sabe é que tinha muito dinheiro oferecido ao Luva de Pedreiro, e muito dinheiro, inclusive, foi recusado por grandes marcas. Né? A Nike procurou ele, alguns jogadores e clubes procuraram ele, e essas campanhas foram recusadas pelo empresário dele. A gente vai ver desdobramentos dessa história, mas o fato é que o contrato oficial ainda não foi rompido, embora o Luva de Pedreiro tenha novos empresários e esteja morando agora numa mansão no Recife, mas o contrato ainda está vigente. Eles vão tentar fazer um acordo para desfazer esse contrato. O que se sabe e o que saiu na imprensa, e como a liminar não nos atinge apenas a Globo e a Record, a gente pode falar, é que o empresário dele, longe da praxe, não ganhava 10 ou 20%, que é o que empresários costumam ganhar com seus agenciados. Ele ganhava 40% de tudo que o Luva de Pedreiro produzia. Pelo menos é o que se diz na imprensa atualmente. E é uma porcentagem extremamente alta. A gente vai ver os desdobramentos disso no próximo domingo, muito provavelmente. A Globo não vai ficar quieta, né? Aliás, a Globo não gosta desse tipo de coisa, e não tem que gostar mesmo, porque o nome disso é censura ao trabalho jornalístico, né? Que nos últimos anos tem sofrido muito para poder continuar a existir, a exercer o seu papel. Essa liminar, a Globo vai recorrer, tá? Essa é uma informação, a Globo já está recorrendo por meio de todo o time jurídico da emissora, e a gente deve ter novidades dessa história. A Globo, no momento em que ela iria citar na matéria, eu estava assistindo os valores dos contratos, ela botou um slide com letras garrafais que cobriam toda a tela, a letra de ponta a ponta na tela, em que ela dizia que ela tinha sido impedida de divulgar os dados que foram de contrato. Mas, vendo agora mais cedo, eu vi uma matéria, acho que não sei se foi do Léo Dias, eu vi no Instagram, que parece que mesmo por conta dessa rescisão contratual, né, o Luva de Pedreiro, ele vai ter, como ele divulgou alguns dados do contrato e coisas parecidas, ele vai rescindir o contrato, ele vai ter que pagar 30% de todos os contratos que ele fechar agora com o novo empresário para o empresário anterior, porque ele rescindiu o contrato, né? E aí tem que chegar até uma certa quantia lá, eu sei o valor, mas eu não vou citar, porque, né, daqui a pouco também eu erro alguma informação, mas tem um valor, um teto lá de valor, quando chegar nesse valor, aí o contrato se encerra automaticamente. De toda forma, gente, a gente sabe que essa história é uma história que tem vários detalhes que a matéria
A matéria iria explicar isso é importante. A matéria do Fantástico iria explicar os detalhes que todo mundo se pergunta. Quanto que o Luva de Pedreiro deveria receber? Por que ele não recebeu? Quais foram os contratos que foram fechados? A matéria era toda pautada em responder as principais perguntas que a internet se faz. E foi totalmente mudada de última hora, né? Porque foi uma matéria mais para mostrar a rotina do Luva, né, do Irã, do que propriamente essas informações aí. Um dado que me preocupou muito, e eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que ter, é que de pessoas como o Irã, o Luva de Pedreiro, como é conhecido, ele não sabe nem ler direito, ele fala isso durante a entrevista para o repórter da Globo, e ele fala que ele simplesmente confiou e assinou. Ele simplesmente assinou, ele não sabia o que ele estava assinando. Isso aí, a justiça tem que avaliar. Uma vez que você assina um contrato e você não sabe o conteúdo daquele contrato, porque você não tem ali, você não lê, não sabe ler ou coisa parecida, ou então não tem um entendimento, e são termos muito pesados, quem já lê um contrato sabe como é, eu já li contrato de 70 páginas, são termos muito pesados, você tem que ficar muito atento para você interpretar e entender aquilo ali, você precisa de um auxílio. Se esse auxílio não foi prestado, então o contrato, de alguma forma, ele pode ter sido, de fato, feito de uma maneira em que ele não saberia o que iria acontecer adiante, né? É uma situação complicada, espero que a justiça ela tenha um entendimento mais amplo dessa história, né? Porque a partir do momento que essa liminar foi concedida contra a TV Globo em a favor do Alan, desse ex-empresário, que também acaba prejudicando o trabalho da Record também, que fez uma matéria sobre o assunto, a partir do momento em que a gente tem a imprensa também atingida por uma questão como essa, eu acho que a investigação ela precisa ser muito mais apurada, muito mais aprofundada, para que a justiça seja feita nesse caso que está claro que é. Tá claro, não precisa ser muito espertinho para saber o que é. Por isso que eu fico até surpreso da justiça estar dando ganho de causa não, mas estando, de alguma forma, protegendo esse rapaz aí que se diz empresário dele. Vamos acompanhar os capítulos, porque essa novela não vai acabar agora, vai ter mais desdobramentos, e claro que a gente vai acompanhar e vai trazer para você aqui em Splash. Mais uma coisa que, de fato, a Globo ressalta, e eu acho que é importante a gente deixar claro também, não adianta nada ir lá ficar ameaçando o rapaz, né? Eu acho que, nesse ponto, quem faz isso está cometendo não só um crime, como também não vai resolver a situação por esse caminho. Ameaças não resolvem nada. O que resolve, de fato, é isso ser discutido na justiça, para que a justiça possa dar uma resposta coerente e favorável, porque eu acho que o que tem que ser feito é uma resposta favorável para o Luva, para o Irã, porque o Irã, ele ficou meses trabalhando, fez uma campanha para uma grande empresa de streaming, já dá para imaginar quanto que ele recebeu aí, né? E também, por que ele não pôde fechar os outros contratos? Será que as outras empresas eram mais rigorosas na hora de fazer ali o pagamento, ou de querer avaliar as questões contratuais, e aí o ex-empresário não quis? Tem muitas perguntas que não foram respondidas, infelizmente, mas que eu espero que venham nos próximos capítulos desse episódio. É complicado, mas a gente vai acompanhar, né, Fefito? A gente vai acompanhar, a gente vai ficar bem atento, até porque dá para ver que o Luva é um menino muito humilde e precisa ser muito bem orientado. E vamos torcer também para que os novos empresários cumpram essa função, né? Eu acho tudo muito triste, muito deprimente, na verdade, até porque a gente já vê uma pessoa com uma mudança de vida gigantesca de uma hora para outra na vida acontecendo, e agora essa pessoa está tendo que lidar com coisas que ela nunca imaginou na vida, assim. É triste, no fim das contas é tudo muito triste.